Hoje é um culto de missões. A líder de missões, a Cida, ela me pediu para trazer uma palavra hoje. E ela falou: pastora, você já andou em tantos lugares por aí, traz uma palavra em relação às suas viagens, tudo que aconteceu. E eu conversando com ela, falei: Cida, que tal? Falamos e conversamos, e ela falou uma palavra para mim que já estava no meu coração. E essa palavra é oportunidade. Oportunidade. E eu comecei a pensar, isso começou a gerar no meu coração, essa palavra começou a gerar, vem tantas coisas, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja hoje. Porque muitas vezes nós temos um entendimento equivocado, até que o pastor Marcelo falou algo parecido, e nós pensamos em alguns momentos que pregar o evangelho são para os missionários, são para os evangelistas. Mas eu quero trazer essa palavra para vocês essa noite e mostrar que nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em outros países, na sua casa, lugares que você vai, mas nós precisamos, pelo Espírito Santo de Deus, aproveitar as oportunidades. E eu quero ler um texto muito interessante, que eu gosto muito, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 5. Amém? A minha versão é NVI, ok, tá ali. Naamã, comandante do exército da Síria, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quanto ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e
toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua presença, Pai. Pedimos, Senhor, que tu venhas a ministrar, Senhor, a minha vida e a ministrar o coração de cada um dos teus servos. Senhor, que essa palavra que vai ser liberada venha a ser aplicada pelo teu Espírito em cada coração. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se todos conhecem essa história, mas é uma história muito conhecida na Bíblia. Muitas pessoas conhecem, não é? Então, e falando de oportunidade, eu quero trazer esse texto aqui, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Geralmente, a gente coloca como a figura central aqui Naamã. Só que hoje a figura central não vai ser Naamã. A figura, personagem central aqui, tá? Desse relato bíblico vai ser essa menina que está no versículo 3. Começando no 2 e o versículo 3. É muito interessante. Por quê? Essa menina, né, quando fala aqui essa menina no verso 3, nós não sabemos quem era essa menina. A Bíblia só aqui nesse versículo que fala dessa menina. Ela era de Israel. Então o texto aqui, o que nós podemos depreender desse texto aqui é: ela foi levada cativa. Em algum momento, houve uma invasão, a tropa síria invadiu Israel em algum momento, né, foi feita uma incursão. E o que aconteceu? Ela foi levada cativa. É o único relato que nós temos aqui dessa jovem. Mas ela passa a ser o personagem central a partir da oportunidade que ela consegue identificar, uma oportunidade para quê? Para falar do Senhor, do Deus de Israel. O texto aqui mostra, no verso 2, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. O que nós podemos perceber aqui dessa menina? O que nós podemos perceber dela? Ela conhecia o Senhor de Israel. Ela tinha um conhecimento do que estava acontecendo ali naquele contexto. Porque Eliseu era o profeta da época. Deus estava usando Eliseu de uma maneira tremenda. Muitos milagres ele estava realizando ali em Israel. E essa menina, ela tinha conhecimento de todos esses feitos. Ela não estava alienada ao que estava acontecendo. Ela sabia o que estava acontecendo. E por que eu estou afirmando isso? Quando ela fala aqui no versículo 3. O meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então ela conhecia o Deus do Todo-Poderoso. Ela sabia quem era Deus. Ela sabia o seu poder, a sua autoridade. E a autoridade que Deus tinha dado para Eliseu realizar todos esses feitos. Ela tinha conhecimento disso. Então, ela fala com muita autoridade: olha, pode ir lá, pode ir lá. Só que quando ela fala isso para a mulher de Naamã, a gente percebe o quê? A oportunidade que ela esperou para poder falar sobre os feitos de Deus. Ela esperou o momento correto. Um dia ela disse à sua senhora. Eu não sei qual foi a percepção dessa jovem, dessa menina, eu não sei qual foi a percepção dela, mas ela teve a percepção de quê? De falar no momento correto, no momento certo. Ela esperou a oportunidade. Essa menina foi tirada da sua casa, da sua parentela e levada como escrava. Ela poderia ter gerado no coração dela raiva, ela poderia ter gerado no coração dela tantos sentimentos negativos, que ao invés dela chegar e falar: olha, lá
em Israel tem um profeta e ele o curaria, ela poderia ficar simplesmente calada, desejando mal para Naamã. Mas não foi isso que ela fez. Ela esperou a oportunidade. E o que que ela fez? Ela anunciou que ali em Israel existia um profeta. E nesse momento, ela passa a ser a personagem central ali. Porque tudo que foi feito a partir daí foi pelo que ela tinha falado. Naamã, a esposa de Naamã, foi e falou com Naamã. Aí o que que Naamã fez? Naamã foi falar com o rei. Uma menina, simples menina, cativa. O que que ela fez? Moveu. Ela já começou a movimentar. Ela falou com a esposa de Naamã. Daqui a pouco, por influência do que ela tinha falado, Naamã, que era um comandante, ele era comandante do exército da Síria. Ele não era soldado, não era cabo, não era sargento. Quem conhece a hierarquia militar, ele era o comandante. Ele é que gerenciava todo o comando do exército da Síria. E Naamã foi lá. Então já movimentou Naamã uma declaração dessa jovem. Uma declaração de fé dessa jovem. Naamã foi movimentado. Quem mais? O rei da Síria. Quando Naamã chega lá para falar com o rei da Síria, o que essa pequena menina tinha anunciado, o que que aconteceu? O rei da Síria se movimentou, pegou prata, pegou roupa. Pode ir lá então. Vai lá e fala com o rei de Israel. Naamã, rei da Síria, rei de Israel. Todo mundo foi movimentado a partir de uma oportunidade que essa menina teve, aproveitou a oportunidade e declarou o senhorio de Deus. E quando a gente para, irmãos, para pensar sobre isso, nós pensamos muitas das vezes que é necessário algo muito extraordinário para que nós venhamos a fazer missão, para que nós venhamos a obedecer o ID de Jesus. Nós pensamos que é necessário sair do nosso país, ir para outro continente. E nós estamos vendo aqui que não há necessidade. Deus levanta os missionários? Levanta. Existem os missionários que são levantados para ir para outro país. Eu estava conversando com uma senhora que esteve aqui hoje, né? E a filha dela está fazendo missões lá na Jordânia. Ela estava falando hoje. A filha dela está fazendo missões lá na Jordânia. Tem a Marcele também, a irmã da pastora. Vira e mexe, ela está em algum outro fazendo missão. Elas são missionárias. Deus chamou com esse propósito. Mas e nós? Como nós vamos obedecer o ID? Mateus 28 fala, Jesus falando, olha, ide por todo mundo. E nós precisamos obedecer esse chamado. E nós vamos obedecer esse chamado, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos concede. Parar e ficar olhando o contexto. Como essa menina fez, ela parou e esperou. Agora, olha que interessante. Com quem ela falou? Ela não falou direto com Naamã. Ela falou o quê? Com a esposa de Naamã. Era a pessoa que ela tinha acesso. Talvez você não tenha acesso ao diretor da sua empresa, mas você tem acesso ao assistente, ao assessor da sua empresa. E às vezes a nossa visão, ela está limitada. Limitada. Porque, se eu não posso fazer algo, então eu não tenho condições de fazer nada. É uma limitação que, em nome de Jesus, hoje vai cair por terra. Porque você vai sair daqui hoje entendendo que aonde você estiver, aonde você não precisa sair nem de casa às vezes, aonde você estiver, você vai ser um instrumento do ID de Deus. É aonde você estiver. Foi o que essa menina fez. Ali ela ministrou, ela disse o que ela conhecia.
A única palavra que ela disse foi: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela só declarou que existia um profeta, um homem de Deus, Israel, que o curaria. Pastor, eu não sei falar. Declare. Vá lá na minha igreja, primeira igreja do Nazareno, do Recreio, Rua Pinheiro, Ernesto Pinheiro, número 14. Lá existe um Deus todo-poderoso. Lá existe a palavra de Deus que é pregada, que leva à salvação. Lá existe a palavra de Deus que é pregada. Existem homens e mulheres de Deus ali. Aquilo, eu não sei falar muito bem, mas existem homens e mulheres de Deus aqui que podem te ajudar. Percebe? Como é que nós podemos fazer a diferença? Queridos, eu estive em muitos lugares. Em muitos lugares. Teve lugares que eu consegui, de uma maneira tremenda, maravilhosa, de uma maneira pessoal, falar da palavra de Deus. Teve outros lugares que a gente não conseguiu. Por quê? Não fala o idioma, fica difícil. Você não fala o idioma de onde você está, fica difícil. Teve um dia que nós estávamos em Londres, no metrô de Londres. E o pastor Antenor virou para mim e falou: poxa vida, a gente está aqui e a gente não consegue nem pregar o evangelho. Aí que a gente olhava para a cara das pessoas, alguém falava, a gente olhava tentando entender alguma coisa, e às vezes não entendia nada. Aí ele falou assim: vou pregar o evangelho para você, porque de repente tem algum brasileiro aqui que escuta. Aí começou: olha, você sabe que Jesus é o Senhor, e ele pregando o evangelho para mim. Né? Uma voz mais alta, que se tivesse brasileiro ali, ou alguém que soubesse, iria ouvir. Isso aí é coisa dele. Eu não sou assim não, gente. É coisa dele. E ele pregando a palavra. Então nós temos, gente, a condição, a possibilidade, oportunidades. Nessas viagens eu descobri uma amiga de muitos anos que eu não via. Inclusive ela mora hoje em Marselha, na França. E conversando com ela e tudo, e ela falou: vem aqui para casa, passa um tempo aqui com a gente e tudo mais. E eu descobri que ela estava afastada, né? Estava afastada do evangelho. E nós falando ali da palavra de Deus, e não, você é do Senhor. E ela tomou essa consciência que ela é do Senhor, mesmo tendo algumas questões na vida dela para serem arrumadas, mas ela tomou essa consciência de que ela é do Senhor. Oportunidade. E ela trabalha, ela é cabeleireira e tem muitos clientes, muitos clientes. E ela falava: eu trabalho com pessoas assim, né? E eu falei para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você tem contato com pessoas que eu nunca vou ter. Nunca vou ter. Então, o que você precisa para se fortalecer? Eu fortaleço você, eu te ajudo e você prega. Percebe como tem várias situações de oportunidade que o Senhor pode nos dar? E ela falava, inclusive depois até eu recebi, uma das clientes dela entrou em contato comigo e tudo mais. Gente, oportunidade. Outra questão também que muitas vezes nós queremos ver os resultados. Nós vivemos numa sociedade imediatista e nós somos contaminados por isso, infelizmente. Nós queremos ver as coisas acontecerem. Nós queremos ver que tudo seja rápido. E não é assim que funciona. Já em Coimbra, onde nós morávamos, nós, assim, é Deus fazendo, literalmente Deus fazendo. Nós tivemos contato, conhecemos algumas meninas da universidade lá de Coimbra. E fizemos ali amizade, e elas começaram a ir lá na igreja, e quando acabava o culto, todo mundo sem família, né? Aí ia para onde? Lá para casa. Aí chegavam lá em casa, a gente comprava aquele frango assado de domingo, e a gente almoçava e fazia aquela conversa. Às vezes elas saíam lá de casa 8, 9, 10 horas da noite, na mesa, conversando da palavra, com sede da palavra de Deus. Inclusive teve uma delas
que foi uma bênção tão grande que a gente conseguiu trabalhar com ela. Ela já conhecia Jesus, mas estava afastada, não estava firme. E nessas conversas, nós conversamos com ela e tudo. E depois foi ela que abriu uma porta para a gente lá nos Estados Unidos. E quando nós fomos lá, ela falou, eu quero ser batizada. E nós batizamos lá na praia, lá, Sarasota. Na praia de Sarasota, nós batizamos ela lá. Então, gente, oportunidades. Tem horas que nós vemos, tem horas que a gente não vê com facilidade. Uma dessas meninas, ela é cabo-verdiana, fazia lá a faculdade. E ela foi lá, numa dessas conversas, nessas rodas lá do almoço, ela ia lá para casa. Uma vez ela foi convidada e foi, por uma dessas universitárias. E ela é formada, ela estuda computação. E a mente dela, com a mente do Antenor, já se fez sintonia, né? Porque ela é lógica. Ela trabalha na lógica, na lógica. Gente, nós precisamos entender isso. Eu tenho uma dificuldade maior em relação a isso. Então, a gente tem que entender as oportunidades e passar para outro, entendendo que, bem, essa aí não vai dar muito certo se eu continuar, mas outro vai ter acesso e vai ser bênção. Aí, conversando, eu ainda falei, ixi, a mente é igual a tua. E começaram a falar de 0 a 1, 0, 1, 0, 1, linguagem de computação. E foi ali e tudo mais, ela foi outra vez. E depois ela não foi mais. Não mais foi. E, sei lá, uns 7, 8 meses por aí. Quando foi, tem uns um mês mais ou menos, antes da gente viajar, fazer essa última viagem agora, eu estou em casa, daqui a pouco eu recebi um zap. Ah, pastor, eu queria tanto conversar com vocês. E essa menina. Eu falei, ok. Aí fizemos uma chamada de vídeo. Aí ela falou, olha, naquele momento eu não estava preparada, mas agora eu queria que vocês me falassem da palavra de Deus. Gente, oportunidade. Aquele momento pareceu que não aconteceu nada. Nada. Mas Deus estava trabalhando. Se a gente perde essa oportunidade, pelo fato de parecer que ela não estava interessada, a gente não cuida, deixa para lá. Não. E depois ainda estive com ela mais umas 2 vezes, nada aconteceu. Parecia que ela não tinha entendido nada, não estava querendo entender nada. Mas sabe o que aconteceu? Ligou querendo conversar. E eu falei, olha, eu vou viajar. Quando nós voltarmos da viagem, a gente marca uma vez por semana para a gente conversar. Irmãos, eu esqueci. Voltei, já tem 2, 3 semanas, esqueci totalmente. Quando foi sexta-feira, eu estava orando. Aí o Espírito falou no meu coração, Janita, olha que maravilha. Como é que o Espírito... Gente, é tudo coordenado pelo Espírito Santo de Deus. É coordenado por Ele. Eu já mandei uma mensagem para ela lá, ai, que bom que vocês voltaram bem e tudo. Eu não falei para ela que eu esqueci não, mas depois eu vou falar. E vamos essa semana agora começar a estar com ela, conversar, para mostrar para ela quem é Deus. Que ela está querendo saber agora que é Deus, que o negócio é esse. Ela lê a Bíblia, não entende. Aí nós passamos já uma lição de casa, lê o Evangelho de João, lê Colossenses, e depois a gente conversa. Pronto. Oportunidades. Oportunidades, gente. Aonde nós estivermos, por um acaso eu estava lá em Londres. Por um acaso eu estava lá em Marsella. Por um acaso eu estava em Coimbra. Por um acaso. Ah, não ficou bom. Não é um acaso. Perdão. Última forma. Não foi acaso. Foi Deus que levou. Às vezes, está percebendo como é que às vezes a gente usa termos e está acostumado, naturalmente fala e sai. Mas não, eu estou me retratando aqui publicamente. Não foi por um acaso. O Espírito na hora falou aqui, ó. Não, foi Deus. Deus que nos levou. Deus nos levou para lá com um propósito. E glória a Deus que o propósito foi feito, foi realizado, ainda mais do que nós pensávamos. Por quê? Nosso objetivo, quando nós fomos para lá, algumas pessoas têm perguntado e tudo. O objetivo que nós fomos para lá foi para ajudar um pastor.
que ele não tinha uma liderança formada. E nós, nesse período que nós ficamos lá, quase 2 anos e meio, e nós conseguimos formar aquele curso que alguns fizeram aqui com a gente, Plano do Mestre, nós conseguimos aplicar todo esse curso lá e ficaram lá algumas pessoas já formadas para isso. Então, aquilo que Deus nos chamou para fazer lá, nós fizemos. E ainda mais, muito mais. Eu recebi, quando a gente estava vindo embora, uma das pessoas que nós lidamos lá com muito carinho, com muito amor, ela me deu um livro chamado Você Mudou Minha Vida para Melhor. E eu acho que de tudo que aconteceu, todas as experiências que nós tivemos lá, eu acho que o momento, quem me conhece sabe que eu não me emociono com muita facilidade, né? Mas foi esse livro, quando ela me deu esse livro, foi o momento que mais, assim, de tudo que aconteceu, parece interessante, de tudo que aconteceu, foi quando ela me deu esse livro. Porque eu sei a situação que ela estava e o que Deus fez na vida dela, né? E eu me senti muito feliz, porque foi através da minha vida. E quando eu falo isso com muita alegria, foi através da minha vida, porque eu me deixei usar por Deus para alcançá-la. Uma jovem que estava ali sozinha e depois casada, né? Mas assim, sem a família, e ela estava muito mal, muito fragilizada, mas muito fragilizada mesmo. E eu comecei a lidar com ela, tanto como pastora, como terapeuta, mas comecei a lidar com ela. E quando ela engravidou, as pessoas falavam assim: olha, ela não vai suportar, ela não vai aguentar, porque ela não tem estrutura para isso, ela não tem estrutura emocional para isso. E eu glorifico a Deus, porque ela teve um filho ainda prematuro, uma pré-eclâmpsia e uma mãe de primeira. Ela conseguiu passar por tudo, entendendo quem ela era em Cristo Jesus. Ela entendeu quem ela era em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos que não temos condições, tem. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é na sua faculdade, é no banco, no ônibus. Gente, são inúmeras oportunidades que nós temos de falar do amor de Deus. Eu estou lá na fila do banco, aí começa, mas ruim demais, essa fila não anda, e esse governo não presta, e não sei o quê. Que oportunidade que você tem. Realmente está tudo muito difícil, mas olha, a minha vida é diferente porque eu tenho Jesus. A minha vida é diferente porque a palavra de Deus... Você já leu a palavra? Você já leu a Bíblia? Porque a Bíblia tem tantas coisas maravilhosas. Tudo que está acontecendo está escrito. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é o Senhor. E você começa a falar, muda o ambiente. Muda as pessoas. A palavra de Deus. Sabe qual é um grande problema nosso hoje? Que muitas das vezes nós estamos esquecendo que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Temos muitas das vezes deixado o Espírito Santo de lado, achando que é metodologia, achando que tantas outras coisas. Nosso dever, que o Senhor falou para que nós façamos, fale da palavra, fale quem sou eu, fale do que eu fiz, fale do que eu realizei, fale. E o Espírito Santo de Deus, Ele faz, Ele convence de maneira, gente, sobrenatural. É de maneira sobrenatural, Deus faz as coisas. E ainda que você não veja, tenho uma amiga, gente, 40 anos atrás. Meu relacionamento com ela foi 40 anos atrás. Pensa numa pessoa difícil. Pensa numa pessoa com pensamento distorcido. Eu convivi com ela, sempre falei da palavra de Deus, nada, nem pensar. Jesus para ela, nem pensar. Mas eu sempre testemunhei para ela. Passaram-se 39 anos, 38 anos. Recebi uma mensagem dela, por conta de um grupo, né, que nós estamos. E eu daqui a pouco recebi um monte de fotos.
Falei, que é isso? Um monte de fotos. Aí eu olhei e fulano. Aí, fotos de batismo. Ela estava lá em João Pessoa. João Pessoa. Realizando, ela está trabalhando num recanto lá, uma tribo indígena, João Pessoa. E ela mandou a seguinte mensagem para mim: Rose, você é participante dessa obra. Por quê? Eu e meu marido fizemos esse batismo, mas isso é fruto lá do teu testemunho, quando você falava para mim lá em Manaus. 38 anos. Paulo pregou, Apolo regou. Quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Não somos nós. A nossa responsabilidade é, a semente. A semente. E foi o que essa menina fez. O que ela fez? Ela semeou. Ela falou o que ela conhecia, o que ela sabia. Talvez ela não soubesse explicar como é que eram os milagres, quem era Deus. Talvez ela não soubesse explicar nada. Mas ela chegou e falou, olha, existe um profeta que cura. Movimentou 2 reinos. Ela movimentou 2 reinos. E Naamã foi lá. Foi curado da lepra de uma maneira não sobrenatural como ele esperava, mas foi curado. E no verso 15, olha a palavra de Naamã. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Olha o resultado. O resultado não é só comigo, não foi só com essa menina. Esse resultado é para cada um de nós que se posiciona, que se levanta em autoridade. Se levanta em autoridade e fala do nome de Jesus. Quando nós fazemos isso, o Espírito Santo, nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a parte dele. Pode ser, não seja o nosso tempo, pode ser que nós nem vamos desfrutar disso, mas nós vamos saber que estamos fazendo a obra de Deus, seguindo o mandamento, a ordem divina. Gente, e quando nós conseguimos perceber, quando a gente consegue visualizar o resultado, gente, é muito bom. Alguém já ganhou uma alma para Jesus aqui? Alguém já ganhou? Gente, é bom, não é bom? Gente, olha, não tem prazer, porque assim, é um gozo espiritual. É um gozo espiritual. É algo maravilhoso. Você ter a percepção de que, primeiro, você foi obediente à palavra de Deus. Você obedeceu o mandamento de Deus. Ide pregai o evangelho. Você fez isso, tá? Você se posicionou, você se colocou, você falou, você fez. Aí é você. Você fez. Porque quem foi lá não foi o Espírito Santo, foi você. Então você foi lá e fez. E ainda por cima você vê o Espírito Santo, como diz a palavra, validando aquilo que você fez. Gente, isso é muito bom. É uma alegria tremenda. Às vezes as pessoas, hoje nós estávamos na oração e Betina falou assim, pastora, ora pelas pessoas que estão com o coração entristecidos, ora pelas pessoas que não estão bem, com o coração pesado. E nós oramos pelas pessoas que estão entristecidas, coração pesado. Mas você quer ter uma alegria no teu coração? Começa a pregar o evangelho. Começa a pregar o evangelho. Por que as pessoas estão aí? Eu, por exemplo, eu e meu marido, nós estávamos na Europa. Lá tem muita frieza espiritual. Muita frieza espiritual. Mas a gente estava na Europa, é bom, né? Mas tem gente que está na Jordânia, como a filha dessa minha irmã. E feliz. Quantos testemunhos que nós temos de pessoas que estão nos países aí. Na antiga, né, que era chamado cortina de ferro. Eu vi o testemunho de uma vez de uma mãe, tá, num desses países árabes, que o repórter chegou para ela e perguntou: como é que você está sentindo? Como é que você está sabendo que os teus 2 filhos foram mortos por não negar a Jesus? Sabe qual foi a resposta dessa mãe?
E eu estou muito feliz, porque eles morreram, mas não negaram o nome de Jesus. Gente, isso é algo tremendo, é algo maravilhoso, sobrenatural. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não, isso não é privilégio de alguns, é para todos. É para todos nós. Não é privilégio de alguns, não. Todos nós fomos comissionados. Essa alegria, o Senhor, Ele quer proporcionar a cada um de nós. E eu não sei se nós, não sei as pessoas que estão aqui, se todos já receberam Jesus como Senhor Salvador, mas uma realidade é que é a oportunidade também que você está tendo de ouvir a palavra de Deus. Ouvir que o Senhor, Ele reina. Existe um Deus que é soberano. Existe um Deus criador dos céus e da terra. Existe um Deus que reina, que é Senhor. E nós precisamos colocar nossa vida debaixo desse senhorio. Eu vi um post essa semana, acho que no Face, eu até compartilhei, porque eu achei bem interessante. O post dizia mais ou menos isso. Aí tinham quatro quadros e falava assim. Alguém chegava e falava assim: olha que obra maravilhosa, isso aqui só pode ter sido Picasso. Aí o outro chegou: que obra maravilhosa, esse aqui deve ter sido Da Vinci. Aí tinha um outro quadro assim que era da natureza, as montanhas, né? Aí chegava: não sei, isso é o acaso. Isso aí foi resultado de uma explosão que formou tudo isso. Às vezes, as pessoas não querem acreditar no óbvio. Não quer acreditar no óbvio. Prefere acreditar, né, que tudo que existe aí, o mundo... Gente, eu vi muitos lugares lindos. Muitos lugares lindos. E eu falo, quando eu chegava... a Europa tem muita construção, né? É uma história, é história a céu aberto. Roma, você vai vendo a história, você vai lembrando da história quando você vai andando em Roma, né? Então, e eu olhava aqueles prédios, as catedrais, sabe? Edifícios que do ano 200 depois de Cristo, né? História pura, muito lindo. E eu olhava e falava assim: meu Deus, que capacidade Deus deu o homem de criar isso. Porque, gente, muito detalhe, coisa mais linda, muito lindo mesmo. E quando eu estava diante de algo da natureza, Toscana é lindo. E a coloração, sabe, as cores. E eu falava: meu Deus, isso foi Deus que criou. Deus que criou. Então, muitas coisas lindas. Agora, uma coisa que eu falo, que meu marido fica rindo. Gente, de tudo que eu já vi nessa vida, de belezas naturais, o que mais me impressionou, o que mais me tirou fôlego, foi aqui no Brasil, as Cataratas do Iguaçu, tá? Foz do Iguaçu. Foi que me tirou o fôlego, foram as cataratas. Eu acho aquilo ali, gente, é algo tremendo, sobrenatural aquilo ali, né? Então é isso, gente. Oportunidade. Oportunidade. Que em nome de Jesus, que cada um possa sair daqui essa noite entendendo, tá? Entendendo que você é canal de bênção para a realização do propósito de Deus nessa terra. Cada um aqui, cada um no seu trabalho, você vai ser canal de bênção. No supermercado, você é canal de bênção. Na faculdade, na escola, você é canal de bênção. Onde você estiver, você é canal de bênção. E aqui na igreja, gente, eu vou contar, para terminar. Estávamos na sala de oração, orando. Daqui a pouco entra a irmã Neide com uma senhora que não conhecíamos. E ela disse, aí depois, no final, ela disse que entrou numa certa igreja e não era lá. Ela não se sentiu bem recebida e saiu. O filho dela veio a alguma igreja. E quando chegou ali na porta,
Isso eu estou falando, gente, para ver que nós precisamos ser bênção em todos os lugares, aqui também na igreja. Quando chegou ali na porta, que ela falou, já começou o culto? Aí a Neide falou, não, mas eu posso entrar? Pode, entra. Aí ela veio, entrou. Aí quando chegou aqui, estavam ensaiando que Leão de Judá. Aí ela já se sentiu muito bem, muito confortável. Aí a Neide chegou para ela e falou assim, você quer participar da oração? Ah, quero. Aí a Neide levou ela para lá e oramos lá. E ela saiu daqui tão feliz, tão amada por conta de um sorriso, uma atenção que ela recebeu ali na portaria. Percebe como nós podemos ser canal de Deus em todos os lugares? É uma pessoa que está afastada, nada. Mas ela recebeu aqui o amor de Deus através da Neide. Ela se deixou ser canal de Deus ali. Então, nós também, o que nós precisamos é permitirmos ser canal de Deus. E assim nós vamos estar obedecendo o ID de Jesus. Ainda que aqui dentro da igreja, ainda no seu bairro, onde você estiver. E a gente, em nome de Jesus, mais uma vez, porque a gente vai entender que missão é isso. É a sua entrega para que o Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, a oportunidade que você tiver, você vai dizer que o Senhor reina. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Marcelo, quem é Paola? Que Deus abençoe a igreja grandemente. Que o Senhor continue ministrando o coração de cada um de vocês. Tá? E em nome de Jesus, eu quero ouvir os testemunhos, ok? Vou ficar muito feliz, muito feliz. Não vou me sentir importunada, não vou. Se cada um aqui, pastora, sabe o que eu fiz hoje? Falei de Jesus. Pastora, sabe o que eu fiz hoje? Falei de Jesus. Vou me sentir muito feliz, ok? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, pastora Rose. Somos todos missionários, amém?